E gente, tudo bem? Aqui é o Zé Lovânia e como vocês podem ver, eu me atrasei um pouquinho no vídeo que eu falei que eu ia postar daqui a 5 dias. Mas enfim, eu vou falar do meu desafio parte 2 do meu Nuzlocke de Pokémon. Eu tinha parado na parte que eu enfrentei o Chuck, que foi ridiculamente de fácil. Ridiculamente fácil, eu passei até de primeira. Mas enfim, aí eu fui pegar o TM do Fly, voar até a Jasmine, ou não, porque eu acho que nessa Hack Room tem algumas cenas específicas que não tem o jogo original, mas eu não lembro. Eu não lembro decor, então ficar por aí mesmo. No meio do caminho eu perdi mas no meio do caminho, no sexto ginásio, ou depois do sexto ginásio. Não, acho que foi bem antes dessa cena. Eu perdi dois dos meus pokémons que estavam amassando no começo do jogo, que é o Magneton e o Marip. O Magneton e o Marip. Cara, o mundo é tão cruel. O mundo é tão cruel com os meus Pokémon, com o meu time. Meu time tava muito roubado. Meu time tava muito roubado. E os caras decidiram matar meu Magneton e o meu Marip. Mas enfim, voltando. Mas enfim, voltando pra história. Fui dar a cena normal do jogo. Fui dar a cena normal do jogo. Dei a poção. Dei a poção secreta pra Jasmine e eu fui enfrentar ela no ginásio. Eu não sei se no jogo tem que ser na ordem mesmo ou eu posso ir na ordem que eu quiser, como no jogo original. Mas eu fui na Jasmine mesmo porque eu já tava com o level cap dela. E eu não queria ultrapassar o level cap. Então, o ginásio da Jasmine foi mais ou menos. Foi de boa, foi só utilizar o Swampert. Foi só utilizar o Swampert e o Charizard que eles davam conta de boa. Sim, o meu Marshtomb e o meu Charmeleon evoluíram pro Charizard e Swampert. Charizard e Swampert que eu não tinha mencionado, mas enfim. E o meu Starave evoluiu para o Staraptor. Agora meu time tá roubado. Ah, e eu esqueci de mencionar, o meu Guiarados normal também morreu antes do caminho do sexto ginásio. Mas tem uma boa notícia a vocês. Na regra do Nuzlocke, eu não posso capturar o mesmo Pokémon. O mesmo Pokémon. A não ser se for Shiny. A não ser se for um Pokémon Shiny. Ou seja, se o meu Charmander normal morrer, por exemplo, se o meu Charmander normal morrer, eu posso pegar o Charmander dourado depois sem problema. Ou seja, no jogo, tanto no Sacred Gold, tanto no Heart Gold, você consegue o Gyarados vermelho, o Gyarados Shiny. Você sabe o que significa, né? Com o meu Gyarados, com o Gyarados que se chamava Carpa Morta, eu vou capturar outro Gyarados vermelho lá no Lago da Raiva e pra eu ter o segundo Gyarados. É, nesse Nuzlocke eu tô com vantagem, hein? Mas voltando, eu já tava indo a caminho na cidade do ginásio do Price e eu fui resolver algumas coisas da equipe Rod Gyarados Vermelho. E olha, pra capturar o Gyarados Vermelho foram várias tentativas frustradas. Foram várias tentativas frustradas pra capturar o Gyarados Vermelho, mas eu consegui capturar ele. E eu dei o nome a ele de Carpa segundo.
E eu fui enfrentar o líder da equipe Rocket. Onde, infelizmente, um Pokémon que eu capturei na rota anterior faleceu também. Faleceu também. Meu Sandslash, infelizmente, faleceu no meio do caminho do ginásio. Mas é meio que o dane-se, porque o Sandslash ele não vai ajudar muito no ginásio de gelo, né? Mas morte é morte. Já tava com umas 7 ou 8 mortes. 7 ou 8 mortes nesse Nuzlocke. Tem. Mas, indo no ginásio de gelo, eu fui derrotando alguns treinadores com meu time de lutador e fogo. A minha estratégia era usar meu time que dava super efetivo em todos os ginásios. E eu fiz isso. E deu certo? Não deu muito certo. Por causa do Mamoswine do Price. Sim, nessa Hacking Room ele usa um Mamoswine ao invés do Piloswine. E o bicho tava tancando. O bicho ele tava tancando todos os ataques dos meus Pokémon que davam super efetivo nele. E ele era mais rápido que alguns dos meus Pokémon. Mano, é literalmente um mamute. Um mamute. Era pra ele ser uma lesma, mas ele é um pouco rápido. Qual que é o sentido? Mas enfim, eu perdi meu time inteiro no Price por causa do Mamoswine dele e eu tive que voltar tudo de novo. Tudo de novo. Mas depois de voltar tudo de novo. Voltar tudo de novo. Depois de sei lá quantas horas. Sei lá quantas horas que algumas horas eu fui enfrentar o Price de novo com uma estratégia. Eu vou usar o Medicham com o Drain Punch dele. Pra quem não sabe, Drain Punch é o golpe do tipo lutador que drena a vida do time adversário. E como o Mamoswine é tipo gelo e o Medicham é tipo lutador e psico, ou seja, eu vou drenar muita vida dele sem eu gastar muita poção. Mas não foi nada fácil. Não foi nada fácil enfrentar esse Mamoswine. Depois de algumas tentativas frustradas, eu consegui derrotar o Mamoswine do cara. O resto foi tudo de boa. Foi tudo de boa. Foi só passeio do parque. E eu venci o Price sem morrer. Sem meu time. Sem nenhum Pokémon meu morrer. Agora sou o gênio. Agora pegando meu time normal, eu fui lá resolver o problema da equipe Rocket, onde uns 3 Pokémon meu morreram. Sim, uns 3 ou 2 Pokémon meu morreram. Que foi o Toxicroak e o Electrode. E o Electrode no rival. Desgraça! Rival. Mano, já eu falo do rival pra vocês. Mas o meu primeiro Pokémon a morrer foi o Electrode que eu capturei lá na primeira parte da equipe Rocket do 7º ginásio. E ele infelizmente se sacrificou para ir derrotar o rival. Se sacrificou para derrotar o rival. Essa Pokébola ambulante de ponta cabeça salvou o nosso time. Manda IF pra o Electrode. Mas por que eu fiquei tão triste com o Electrode por causa do rival? Por causa do Gengar dele. De novo! De novo! Sério, eu não aguento mais Gengar. Enfrentar Gengar. Porque, simples,
O Gengar é simplesmente mais rápido que todos os meus Pokémon. Ele é mais rápido que o Espion? É. Ele é mais rápido que o Espion? É. Ele é mais rápido que o Charizard? É. E ele tem golpes que dá super efetivo na maioria dos meus Pokémon. Nossa. Como eu odeio o Gengar agora. Mas o lado bom dele é que ele é bem frágil. Então é fácil derrotar ele. Mas a única coisa que salva ele é a velocidade. Nossa, que ódio. Depois de algumas tentativas com meu time inteiro morrendo. Com meu time inteiro morrendo por causa do Gengar. Eu consegui. Eu consegui derrotar o rival para partir pro líder da equipe Rocket. Onde meu Toxicroak morreu para um Raticate. Oh, de novo. É, o Toxicroak foi dessa pra melhor. E tá na box e agora eu tenho umas 9 mortes. Mas eu fui pegar. Lembra que eu falei lá nos shorts onde eu peguei a chave para nossa vitória do desafio? Então, eu peguei o Grimer em uma das rotas antes do sétimo ginásio ou sexto. Que eu dei o Lame de Lama e é o Muk, o tanque de guerra. Sim. Mas o Muk, por mais que o Muk não seja bem visto no competitivo, ele foi bem útil para esse desafio. Por causa da estratégia de Minimize e Ice de Emon que eu já tinha falado no short. Que eu já tinha falado no YouTube Shorts. O que esses ataques faz, então eu não quero soar repetitivo. Por causa que nessa Hack Room tem 2 lutas em uma. Que é a do ADM da equipe Rocket e o do Giovanni. Mas foi só usar spamar Minimize e Acid Aimon que foi tranquilo derrotar o ADM, mas o Giovanni eu decidi usar Força Bruta e no último Pokémon dele usei aquela estratégia de novo e só isso. Mas agora, avançando no 8º ginásio, eu quase perco alguns dos meus Pokémon. Mas eu cheguei e eu capturei alguns Pokémons que eu capturei na primeira rota. E agora sim, o desafio vai começar a ficar ridículo de fácil. Porque no 8º ginásio, sabe o que aconteceu? Bom, o meu Guiarado simplesmente varreu todo o time da Claire. Tirando o Kindra, porque ele só tinha 2 fraquezas. Ele só tinha uma fraqueza. Onde ele só tinha uma fraqueza. Que é o tipo dragão. Mas foi usar a estratégia do Muk que tava tudo certo. Cara, esse Guiarados aqui é um monstro no Nuzlocke, pelo que eu pesquisei. Ele é um monstro. É um monstro no Nuzlocke. Mas na parte... Agora vem a última parte depois da liga. Na primeira... Na rota que... Antes de capturar o Pokémon lendário, eu fui lá no negócio onde pega o Dratini com Extreme Speed. Onde eu não consegui pegar porque eu não respondi de forma correta. Mas eu peguei o Dratini no lago com muita sorte. E eu capturei, óbvio. Não perdi a oportunidade de capturar um pseudo lendário.
o pseudo lendário bem poderoso na quarta geração. Mas agora vem a parte do Ho-Oh. No jogo original, pra você capturar o Pokémon lendário, você precisa derrotar umas 7 ou umas 5 pessoas com Evolution. Que na verdade meio que viraram um 7. Virou 7 Evolutions. E eu tava lascado porque o Espion meio que não porque o Espion meio que ele tava mais rápido que todo mundo. Mais rápido que todo mundo e tava difícil demais. Então resolvi bolar a estratégia mesmo. No Umbreon foi só usar o Close Combat do Staraptor. No Espion foi meio que só usar. Foi meio que usar a estratégia de ficar trocando Pokémon sem parar. No Glaceon foi de boa com o Flamethrower do Charizard. No Leafeon também usando o Flamethrower. O Jolteon usando o Swampert. O Flareon também usando o Swampert ou Gyarados. E o Vaporeon. Eu só usei o Cut mesmo. Só fiquei eu não tinha nenhum Pokémon que batia efetivo, então eu usei a estratégia do Muk mesmo. Estratégia do Muk para derrotar o Vaporeon. Agora, tudo isso, eu fui capturar o Pokémon lendário Ho-Oh com a Ultra Ball. E por quê? José Lovânia, mas os Nuzlockers eles capturam com a Master Ball. Com a Master Ball, o Pokémon lendário da capa. Independente, mano. Eu vou capturar com a Ultra Ball arriscando todos os meus Pokémon. Foi muitas tentativas frustradas e quase morte dos meus Pokémon. Bom, eu fiquei spamando Ultra Ball no Ho-Oh até que muitas tentativas eu consegui capturar ele. E por que eu não usei a Master Ball? No futuro vocês vão ver o porquê. Quando eu falar na parte de canto, eu vou explicar o porquê que eu guardei a Master Ball. Mas enfim, agora avançando pra liga. Treinando um monte dos meus Pokémon. Na parte final da Victory Road, um inconveniente do nosso rival veio desafiar a gente. Como sempre, o problema dele é o Gengar. Mas dessa vez ele não foi problema, porque o Guiarado simplesmente varreu o time dele varreu times de novo, com exceção do Feraligatr, que eu usei a estratégia do Muk. Eu usei a estratégia do Muk e eu usei 18 Pokémon, mas eu não sei qual. Mas foi a estratégia do Muk. Agora, o primeiro Pokémon que eu capturei na rota é um Donphan e eu dei o nome de Mamute. Agora, partindo na Elite dos 4. Só bora. Na Jinx eu usei Flamethrower. Com o Espen eu usei Shadow Ball, porque ele resistia ao ataque do tipo psíquico. Com Guiarados sobrando 2 Pokémon com o cara que usa o tipo psíquico na Elite dos 4. Na Elite dos 4 eu usei Dragon Dance muitas vezes pra eu varrer o resto do time dele. Agora Koga. Foi só passei no parque, foi só usar o Espion que foi tranquilaço. O Espion e o Charizard que foi tranquilaço. Agora o Bruno. Nem se fala dele. Foi só passeio do parque com o Staraptor e Espion. Agora a treinadora que usa tipo psíquico na Elite dos 4. Bom,
Foi só usar o Gyarados pra varrer o time dela inteiro e o último, como sempre, usando a estratégia do Muck. Na verdade, eu só usei o Gyarados mesmo, não lembro muito bem. Foi só varrer o time dela inteiro com Gyarados. E, mano, esse Gyarados tá ajudando muito nesse desafio. Mas agora vem o campeão. Lance. Agora é a batalha decisiva de quem vai ser o campeão da Liga Jotô. Agora, contra o Lance foi a batalha bem estratégica. Contra o Gyarados eu tive que usar o Muck porque eu não tinha nenhum Pokémon do tipo elétrico. Mano, eu sou um gênio de não trazer o Pokémon tipo elétrico. Tive que ficar usando Minimize e SGM contra o Gyarados e meio que matar ele de pouquinho em pouquinho. A essas horas eu poderia ter pegado o Curse pra ensinar com o Muck, mas fazer o quê? Mas fazer o quê? Agora fui carregado aqui. Mas enquanto isso eu vou contando. Agora contra o resto do time, foi só varrer o time inteiro com Gyarados. Foi só varrer o time inteiro do Lance com Gyarados. É, Gyarados vermelho salvou nosso desafio. E sem morrer. E sem nenhum Pokémon meu morrer. Eu posso ouvir um GG nos comentários. GG. Com 13 mortes eu consegui vencer a Liga Jotô. Agora a parte de canto fica para outro vídeo. Eu já finalizei a parte de Jotô, galera. Esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E falou!